Sobre progressões geométricas. Exemplos: A. 3, 6, 12, 24. Observem que no caso dessa sequência numérica, para conseguir o próximo número, eu estou multiplicando por um número fixo. No caso, o número 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. E assim eu seguiria sucessivamente. No caso do exemplo B, eu estou multiplicando pelo número meio. 10 vezes meio, 5. 5 vezes meio, 5 sobre 2. 5 sobre 2 vezes meio, 5 sobre 4. Progressão geométrica é uma sequência de números não nulos em que cada termo posterior a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por um número fixo chamado razão da progressão. Exemplos A, B, C, D. No exemplo A, a razão é o número 2, no exemplo B, como já vimos, a razão é o número meio, no exemplo C, 4 para chegar no menos 12, eu multipliquei por menos 3. Menos 12 vezes menos 3, mais 36. 36 vezes menos 3, menos 108. Então, a razão nesse caso é o menos 3. Nesse caso, menos 2, menos 4, menos 8, eu multipliquei pelo número 2, positivo. Assim, se conhecermos o primeiro termo e a razão, então podemos fazer o seguinte. O segundo termo é o primeiro vezes a razão. O terceiro termo é o segundo vezes a razão. Mas se eu quiser, no lugar desse segundo termo, colocar A1 vezes Q, que é o segundo termo, eu vou ter A1 vezes Q, resultando em A1 vezes Q ao quadrado. O quarto termo será o terceiro multiplicado pela razão, ou seja, o terceiro termo eu tenho aqui, é A1 vezes Q ao quadrado, vezes o Q que estava ali. E vai resultar em A1 vezes Q elevado ao cubo. O quinto termo vai ser o quarto termo vezes a razão. Só que o quarto termo é A1 vezes Q elevado ao cubo vezes Q, que vai resultar em A1 vezes Q elevado à quarta. Assim prosseguindo, é possível provar que um termo qualquer, a n, vai ser igual a 1, que é o primeiro termo, vezes q elevado a n menos 1. N menos 1, porque quando aqui eu tenho 2, q está elevado a 1. Quando eu tenho 3, q está elevado ao quadrado. Quando eu tenho 4, q está elevado à terceira. E quando eu tenho n, então eu terei q elevado a n menos 1. Assim, numa PG 3, 6, 12, 24, sempre nós vamos ter o segundo termo dividido pelo primeiro vai ser igual ao terceiro dividido pelo segundo, igual ao quarto dividido pelo terceiro, resultando na razão. Numa progressão geométrica, exceto o primeiro termo, os outros são média geométrica do seu anterior e seu posterior. Lembrando que média geométrica é o seguinte, dados A maior que zero e B maior que zero, a média geométrica de A e B é a raiz quadrada da multiplicação desses números. Sendo assim, esse número 6 vai ser igual à raiz quadrada de 3 vezes 12. Esse número 12 vai ser igual à raiz quadrada de 6 vezes 24. É uma propriedade das progressões geométricas. Você conta um segredo para seu amigo, que conta para sua esposa e seu filho. Supondo que esse segredo se espalhe assim. No primeiro dia, uma pessoa ficou sabendo. No segundo dia, 2 pessoas ficaram sabendo.
No terceiro dia, 4 pessoas ficaram sabendo, e assim sucessivamente. Ao final de 20 dias, quantas pessoas estarão sabendo? Formou-se aí uma progressão geométrica de razão 2. Uma pessoa passou para 2, 2 passou para 4, 4 passou para 8 e assim sucessivamente. De modo que eu tenho a progressão geométrica 1, 2, 4, 8 e no 20º dia, utilizando a fórmula que vimos anteriormente, eu terei 1 vezes 2 elevado a 19, que resultará que 524.280 pessoas sabem do seu segredo. Um exemplo 2. Conta a lenda que um rei indiano recebeu de presente de um sábio um jogo de xadrez. Querendo retribuir o gesto, o rei concedeu ao sábio fazer um pedido. Este pediu ao rei um grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro, 2 grãos para a segunda casa, 4 grãos para a terceira casa e assim sucessivamente, dobrando os grãos da casa anterior. O rei concordou. Então vamos calcular o 64º termo da progressão geométrica, porque o tabuleiro de xadrez tem 64 casas. E sendo assim, o A64 vai ser a mesma coisa que 1 vezes 2 elevado a 63, que resulta nesse imenso número, ou seja, casa das unidades, dos milhares, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões. Ainda assim, faltaria somar todos eles. Enfim, é mais ou menos a lenda que se conhece. Suponha agora que um amigo lhe propôs um grande negócio. Corre uma lista em que você investe R$ 500 fazendo depósito em uma conta bancária, sendo que você deverá convencer mais 3 pessoas a fazerem o mesmo. Quando você conseguir que essas 3 pessoas façam o mesmo que você, então lhe caberá o equivalente a R$ 1.500. Super vantajoso, né? O que se esconde por trás disso é conhecido como corrente, pirâmide, entre outros. Por vezes o golpe vem disfarçado. Você deverá convencer 3 pessoas a venderem uma joia ou outro produto qualquer. Quando isso acontecer, você receberá uma joia de presente. Mudam-se os cenários, mas o enredo do filme é o mesmo. Ou seja, você convence 3 pessoas, essas 3 pessoas vão ter que conseguir mais 9 pessoas e assim sucessivamente. Conclusão. Quando estiver na 10ª rodada, o número de pessoas envolvidas no esquema será A10, 10º termo de uma progressão geométrica de razão 3. Ou seja, o 10º termo é igual a 1 vezes 3 elevado a 9, que vai resultar em 19.683 pessoas. Quando chegar na 15ª rodada, teremos que o 15º termo é 1 vezes 3 elevado a 14. Olha como isso já aumentou. 4.782.969 pessoas envolvidas. É aí que a corrente arrebenta e que uma grande parte perde muito dinheiro. Assim, as primeiras pessoas envolvidas recebem o prometido e a imensa maioria perdem tudo. Como acreditar que um investimento de R$ 500 pode retornar R$ 1.500? Não é loteria. Na versão contada, todos ganhariam 300%. Qual é o 5º termo da PG?
2 nonos, 4 terços, 8. A primeira coisa a fazer é achar a razão da progressão, onde eu posso pegar o segundo termo, dividir pelo primeiro, ou pegar o terceiro termo, dividir pelo segundo, tanto faz. Nós encontraremos a razão da progressão. No caso, eu dividi o segundo pelo primeiro. Então, eu fiz 4 terços dividido por 2 nonos. Como nós já vimos nas frações, divisão de fração, eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Simplificando aqui, 9 com 3 aqui dá 3, 4 com 2 aqui dá 2, 2 vezes 3, 6. É uma progressão geométrica de razão 6. Assim, o quinto termo vai ficar A1 vezes Q a quarta, ou seja, quinto termo é igual ao primeiro termo, 2 nonos, vezes 6 elevado à quarta. E dá para mexer nesses números de modo a dar uma simplificada neles. Resultando que 2 a nona é 2 sobre 3 elevado ao quadrado e 6 é 2 vezes 3 elevado à quarta. E eu vou distribuir esse 4 usando a propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação. Então, nós teremos que o quinto termo vai ser 2 sobre 3 ao quadrado, 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. Sendo assim, esse 3 elevado à quarta, eu posso simplificar com 3 elevado ao quadrado, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, sobrou 3 ao quadrado e 2 vezes 2 à quarta resultou em 2 à quinta vezes 3 ao quadrado. Não abandones tuas ilusões. Sem elas, podes continuar a existir, mas deixas de viver. Lindo, né? Até a próxima!